Graça e paz a todos. Nesta manhã eu gostaria de compartilhar um tema neste lugar. Estamos chegando ao final do nosso ano de 2023 e quando nós olhamos para trás, nós podemos ou nos perguntamos: Senhor, durante este ano, eu, minha família, colocamos sonhos diante do Senhor e às vezes nós estamos no final desse sonho, no final deste ano, e olhamos para trás e podemos nos perguntar: Senhor, quais desses sonhos que eu coloquei diante do Senhor se cumpriram? Quais sonhos que eu coloquei diante do Senhor se tornaram realidades? E hoje eu gostaria de falar sobre um tema, queridos: vivendo os sonhos de Deus. Vivendo os sonhos de Deus, mas eu queria acrescentar um pouquinho: vivendo os sonhos de Deus para mim. Eu posso ministrar isso a você dizendo: vivendo os sonhos de Deus para você. E eu faço já uma pergunta no início: é possível isso? É possível viver os sonhos de Deus para mim? Esta canção, este refrão que nós cantamos neste instante, diz que os teus sonhos, que sonhos são esses? Os sonhos de Deus. Os sonhos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos sonhos. Os sonhos que o Senhor tem para mim, eles são muito maiores do que os sonhos que muitas vezes nós temos para nós. E os sonhos de Deus para mim, queridos, quais são esses? E nós estamos terminando o nosso ano e às vezes olhamos para trás e nos perguntamos: Senhor, por que alguns sonhos eles não foram realizados? Como que eu devo no próximo ano proceder, tipo assim, colocando diante de Deus os teus sonhos, que os teus sonhos eles sejam realizados, que os teus sonhos sejam concretizados na minha vida. E eu gostaria de contar uma historinha para vocês no início como introdução. Havia no alto de uma montanha, talvez você já ouviu essa história, 3 pequeninas árvores tinham sido plantadas e elas estavam crescendo, e elas começaram a conversar entre si e contar uma para outra quais seriam os sonhos delas. E essas 3 pequenas árvores sonhavam com o que seria depois que elas crescessem, depois que elas se tornassem grandes. E a primeira árvore, ela olhava para as estrelas e dizia assim: quando eu crescer, quando eu chegar à minha estatura, quando eu chegar o meu tempo de ser cortada, eu quero ser um baú, o baú mais precioso do mundo, um baú que possa transportar tesouros, que possa transportar riquezas. E para tal, eu me disponho, inclusive, quando chegar a minha hora de ser cortada, eu paro de viver o meu sonho, que é crescer, continuar crescendo, para tornar esse lindo baú cheio de riquezas, cheio de coisas preciosas. E aí a segunda árvore ali, ela olha também para o riacho, não para as estrelas, mas para o riacho que passava aos pés daquelas árvores, e ela suspira. E ela também tem um desejo, ela também tem um sonho. E ela dizia assim, olhando para aquele riacho: eu quero ser um grande navio. Eu quero que a minha madeira seja usada para ser um grande navio para transportar reis e rainhas. Os reis e as rainhas desta terra. É isso que eu quero ser, esse navio. E a terceira árvore, ela olha para um vale. Ali na frente tinha um vale e tinha uma colina, uma montanha naquele vale.
de frente com a montanha que ela estava, aquelas montanhas onde elas estavam crescendo, e ela também expressa o sonho. Ela tinha um sonho, e ela dizia assim: eu quero ficar no alto daquela colina, no alto daquela montanha, depois que eu crescer tanto, e quando as pessoas passarem, elas olhem para mim, e elas levantem os seus olhos, e ao olhar para mim, elas pensem em Deus. Esse era o desejo dessas 3 árvores. Uma olhando para o céu, para as estrelas, ela disse isso: ah não, eu quero ser esse baú, quero conservar as riquezas. A segunda, olhando para o riacho, diz assim: eu quero ser esse belo navio para transportar reis e rainhas. E aquela outra, olhando para o alto daquela montanha, dizia: eu quero ser ali naquele lugar, quando as pessoas passarem, olharem para mim, as pessoas possam pensar em Deus, pensar na grandeza de Deus. Resumindo, muitos anos se passaram, e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram aquelas 3 árvores, e todas muitas ansiosas, desejosas a serem transformadas naquilo que elas tinham sonhado. Elas tinham o desejo de serem aquilo, mas não contaram para elas que os lenhadores não tinham sonhos de transformar, de fazer com que elas se transformassem naquilo que elas haviam sonhado. E esses sonhadores cortaram ela, não tinham ouvido o sonho dela, não tinham visto o sonho dela, não tinham nem sequer pensado em nenhum momento o que elas tinham desejado. E que pena, infelizmente, a primeira árvore, que queria ser aquele belo baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, ela acabou sendo transformada em um coxo. Ela foi transformada num coxo de animais, coberto de feno, de coisas para os animais comerem. E aquela segunda árvore, que queria ser um grande navio de transportar reis e rainhas, ela virou um simples barquinho, um barco bem pequeno de pesca, carregava pessoas, carregava peixe, mal cheiroso o tempo todo. Todos os dias essa árvore, ela ia para um lado, para o outro pescando. E a terceira árvore, mesmo sonhando em ficar no alto de uma montanha, crescer tanto, para que as pessoas passassem, olhassem para ela, levantassem os seus olhos e pensassem em Deus, ela acabou sendo cortada em vigas, em madeiras, em vigas, e foi colocada ao lado de um depósito. Essa foi a história dessas 3 árvores. E todas as 3 se perguntaram, depois disso, desiludidas, tristes: puxa vida, para que isso? Para que isso? Eu passei a minha vida inteira sonhando em ser aquilo que que eu desejava ser. Mas numa certa noite, queridos, numa certa noite, cheia de luz, cheia de estrelas, onde havia canções, melodias que não eram feitas apenas aqui na terra, mas eram melodias dos céus, anjos cantando, milhares de melodias, os anjos celebrando. Uma jovem mulher, ela colocou o seu recém-nascido, que acabara de nascer, naquele coxinho de animais. Um garotinho, um bebezinho que tinha nascido numa noite maravilhosa em que os anjos prenunciaram o nascimento dele. Ela pegou esse bebê e colocou ele naquele coxo de animais. E de repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo dentro dela. Não eram os tesouros que ela havia sonhado, riquezas, mas dentro dela estava o maior tesouro que ela poderia ter sonhado. A segunda árvore, anos mais tarde, ela acabou transportando
um homem que acabou dormindo dentro dela, dentro do barquinho, mas quando a tempestade veio para afundar aquele barquinho, um homem dentro dela acordou, se levantou e disse: paz, acalma a tempestade. E num relance, aquela segunda árvore, ela entendeu que ela estava carregando não reis e rainhas, mas ela estava carregando o Rei dos Reis, o Rei dos céus e o Rei da terra. Tempos mais tarde, a terceira árvore espantou-se, porque quando as suas vigas foram unidas, tomaram aquelas vigas que estavam num depósito largada, e elas foram unidas, e ela entendeu que havia sido pregado nela, naquela árvore que havia nascido, que queria sido colocada numa montanha, um homem que salvaria a humanidade e que todas as pessoas se lembrariam de Deus e do seu Filho Jesus Cristo ao olharem para ela. As árvores, queridos, elas haviam tido sonhos, da forma como elas tinham sonhado, elas tinham desejado, mas as suas realizações foram muito mais além, muito mais do que elas haviam imaginado, do que elas haviam sonhado sobre a vida delas. Temos os nossos sonhos, temos os nossos planos, e por vezes eles não coincidem com os planos de Deus para nós. Muitas vezes nós colocamos sonhos diante do Senhor, e esses sonhos não são sonhos que Deus está sonhando para mim. E muitas vezes nós sabemos, porque no final de algum sonho, ou de alguma colocação, ou de termos projetado e planejado, e a gente vai perceber por que certo sonho não se tornou ainda realidade. E a pergunta é outra: será que os sonhos que eu estou sonhando são os sonhos que Deus sonhou para eu sonhar? Será que os sonhos que eu estou sonhando são os sonhos que Deus quer que eu sonhe? E às vezes, queridos, quase sempre nós somos surpreendidos com uma, eu diria, generosidade, misericórdia da parte de Deus, como essas árvores que haviam tido um sonho, e por um momento elas acharam que aqueles sonhos não eram sonhos verdadeiros, não eram sonhos reais, mas pela graça e misericórdia, o sonho dessas árvores depois se transformaram em sonhos maiores do que elas haviam sonhado. E é por isso que nós precisamos, como igreja, queridos, aprender a viver os sonhos de Deus, sonhar os sonhos que Deus tem para nós, sonhar os sonhos que Deus tem para a minha casa, sonhar os sonhos que Deus tem para a minha família. É importante compreendermos que tudo vem de Deus, tudo procede dEle, e acreditarmos e termos fé, pois Ele sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós enquanto nós estamos vivendo sobre esta terra. Muitas vezes nós temos sonhos e eles não são realizados, não acontece, porque se não são, queridos, é porque Deus sabe que esse sonho não é o melhor para você, não é o melhor para nós. Eu gostaria de fortalecer essa história contando agora uma história nas Escrituras, e queria que você fosse para o livro de Josué, capítulo 14, em que nós vamos perceber que muitas vezes nós sonhamos alguns sonhos, e esses sonhos não são realizados, porque não são sonhos que Deus sonha para nós. Esta é uma manhã, queridos, para nós refletirmos sobre que sonhos eu tenho sonhados. Nós estamos hoje num dia muito importante aqui na igreja, um dia em que nós, todo segundo domingo de cada mês de dezembro, de cada ano, nós plantamos uma semente para o ano, para o próximo ano, uma oferta de aliança, uma oferta de pacto.
E nós associamos isso com sonhos em que nós queremos colocar diante de Deus. E nós temos um livro, o livro dos sonhos, para nós colocarmos os nossos sonhos por escritos ou por imagens, para sonhar aquilo que Deus tem. Mas a pergunta que sempre soa, e às vezes eu ouço alguns dizer é: pastor, que tipo de sonhos eu vou escrever nos meus sonhos, no meu livro de sonhos? Que tipo de sonhos eu vou colocar no meu livro de sonhos? O que eu devo sonhar? Quais são os sonhos que eu deveria colocar na minha prioridade espiritual, como Deus sendo o Deus da minha vida? Que sonhos eu coloco ali? Quais são os sonhos que eu coloco referente a mim, a minha pessoa, o eu? As coisas que Deus tem para mim. Quais são os sonhos, pastor, que às vezes eu preciso colocar referente à minha família? Quais são os sonhos relacionados às minhas famílias que eu devo colocar diante de Deus e passar o ano sonhando para que esses sonhos sejam concretizados e realizados sobre a minha família? Quais são os sonhos que eu devo colocar na minha vida ministerial, dentro da minha célula, dentro do meu ministério? O que eu devo fazer no próximo ano? Quanto devo ler a Bíblia o ano inteiro? Quais são os sonhos? Será que eu devo abrir a minha célula? Será que eu devo fazer o que em relação ao ministério que Deus colocou nas minhas mãos? E em relação à minha vida secular, pastor, o que eu faço? Que trabalho? Peço promoção, saio do meu emprego, vou para outro, vou fazer uma faculdade, entro naquela, saio daquela, preciso fazer aquele outro curso. Como que eu devo proceder com os meus sonhos em relação a essas 5 prioridades na minha vida? E às vezes essas perguntas ecoam: quais são os sonhos que eu devo colocar no meu livro dos sonhos? E eu gostaria de ler Josué capítulo 14, versículo 6 em diante. Diz assim: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Ele está contando uma história. Eu tinha 40 anos. Quem está contando essa história? Calebe. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, que eram os 10 espias, eles fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, me prometeu, ele me garantiu: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você, para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele me disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquitas lá viviam em cidades grandes e fortificadas, e se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. E então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém, queridos? Quantos anos esse homem esperou por essa promessa, por esse sonho? 45 anos. Calebe está contando essa história já com 85 anos. Diz que os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, esse filho de Quenezeu, lhe disse:
E aí ele começou a contar isso para Josué. Ele estava contando para Josué, Caleb conversando com Josué ali, conversando com os irmãos. Olha, você sabe que o Senhor disse uma coisa para Moisés, o homem de Deus lá atrás em Cades Barneia sobre mim? Ele falou uma coisa muito incrível. Sabe o que ele falou? Bom, eu tinha 40 anos quando ele falou isso. E ele diz, ele era servo do Senhor, eu acredito no que ele disse. E ele chegou em mim lá em Cades Barneia, e ele me enviou para espiar uma terra, né? Nós fomos juntos lá, e eu cheguei, ele contando isso para suas gerações futuras ali, queridos. E eu cheguei, e eu dei um relatório positivo, um relatório para os irmãos, eu trouxe um relatório digno de confiança, um relatório palpável, um relatório acreditável, né? Eu cheguei ali, contei para eles, mas tem um detalhe, a hora que eu comecei a contar, os meus irmãos, eles não acreditaram. Foram 10 homens com a gente, eles não creram na promessa, que a terra era boa, que a terra ia manar leite e mel, e eles fizeram o povo ali ficar desanimado, eles fizeram muita gente desistir dos sonhos, fizeram as pessoas não acreditar naquilo que eu tinha visto, naquilo que eu estava contando, mas eu não, eu fui inteiramente ao meu Deus, eu fui fiel a Ele, eu contei o que eu vi, disse isso ao meu Senhor, fui fiel àquilo, e aí, o meu Senhor, Moisés, o meu líder, o meu pastor, por eu ter sido fiel, contando o meu sonho, o sonho que eu tinha visto, o meu Senhor me prometeu uma coisa, Moisés me prometeu algo, ele jurou que ele me daria uma terra que eu havia pisado, uma terra que eu havia colocado os meus pés, e que essa terra, ela seria uma herança perpétua para mim, uma terra que eu desfrutaria juntamente com os meus descendentes, juntamente com os meus filhos, com os meus netos. Sabe por quê? Porque eu fui fiel ao Senhor, está escrito isso aqui, eu fui fiel ao meu Deus, mas o tempo passou, e o Senhor me manteve vivo, e hoje eu estou aqui contando isso para vocês, já faz 45 anos que o meu pastor disse isso para mim, faz 45 anos que ele disse que eu receberia uma herança dessa terra, e hoje eu estou aqui com 85 anos de idade, mas eu estou forte, eu tenho vigor, eu ainda entro nas guerras se for necessário, eu roubo os despojos deles, eu mato o inimigo e eu volto com o mesmo vigor, com a mesma força. O sonho não morreu dentro de mim, está muito vivo, eu ainda tenho sonhos, porque foi Deus que prometeu, e esse sonho eu continuo sonhando, esse sonho eu permaneço fiel a Ele. Naquela época que eu fui lá, olha, vocês sabiam, existiam gigantes lá, existiam anaquins, eles eram, os outros 10 espias que foi com a gente, eles disseram que a gente parecia gafanhotos diante deles, mas na verdade, era eu que via eles como gafanhotos. Isso está escrito no versículo 12 aqui, estou parafraseando e contando a história. Mas, esses anaquins que viviam naquela grande cidade, diz que se o Senhor estivesse comigo, eu entraria ali e expulsaria aqueles gigantes daquela terra, eu entraria ali e eu tiraria aqueles gigantes de lá, e o Senhor me daria a terra que prometeu. Então, ele contando essa história, diz as Escrituras, que Josué abençoou Caleb. Por que Josué, queridos? Moisés já tinha morrido nessa época, Moisés já tinha partido, a promessa não tinha morrido, o pastor dele já tinha morrido, o pastor de Caleb já tinha morrido. Quem era o substituto agora de Moisés? Quem era? Josué. Josué, ele tinha recebido o cajado e a autoridade de dividir as terras para aqueles que ainda não haviam recebido as suas terras. E ele estava contando isso para Josué e os que estavam ali, e a Bíblia diz que então Josué abençoou Caleb naquele momento, o filho de Jofoné, e lhe deu
45 anos depois, por herança, por sonho, por promessa, a terra de Hebrom. Queridos, o sonho, ele é um anseio que motiva a vida. O sonho é um anseio que nos motiva de pé. Mas quando nós falamos em sonhar os sonhos de Deus, nós estamos falando de um nível de sonhos diferente dos nossos sonhos. Quando nós falamos dos sonhos de Deus, queridos, quando nós sonhamos apenas com coisas passageiras, perecíveis, que terminam aqui, nós estamos sujeitos a nos frustrar. Estamos sujeitos a ver o tempo passar e os sonhos não se cumprirem, até mesmo porque ver a realização de tal sonho não nos traz nenhuma felicidade. Muitas vezes nós sonhamos com alguma coisa, os sonhos acontecem, mas nós não somos felizes por ter recebido aqueles sonhos. Eu não sei você, talvez isso já passou contigo. Porém, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, é diferente. Não se trata apenas de uma realização de satisfação pessoal. Ver um sonho de Deus cumprindo na nossa vida não é alguma coisa que nos traz apenas uma satisfação pessoal, mas de viver o propósito de Deus, de viver o que Deus tem para nós. Pois quando sonhamos e vivemos os sonhos de Deus, queridos, é incomparável melhor, como diz a música, a canção que nós cantamos, que os teus sonhos são muito maiores, são muito melhores para nós. É uma satisfação que vai além, porque os sonhos de Deus, eles não têm prazo de validade. Pode passar 45 anos, mas se são sonhos de Deus, eles vão se cumprir. Eles não têm prazo de validade. Os sonhos de Deus não são egoístas, como muitas vezes os nossos sonhos são egoístas. E o seu cumprimento sempre nos traz alegria e benefícios pessoais, benefícios para outros e o mais importante, os sonhos de Deus nos traz benefícios eternos. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus têm peso de eternidade. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus e vemos os sonhos de Deus se cumprir nas nossas vidas, estes sonhos, queridos, eles não vão ficar esquecidos nessa terra, nessa geração. Na eternidade, esses sonhos vão continuar falando. Você vai deixar um legado do sonho de Deus para a vida dos seus descendentes, das suas próximas gerações. A essa altura, nós podemos estar nos perguntando, mas pastor, o que é viver, ou melhor, o que é sonhar e viver os sonhos de Deus? Como vivemos os sonhos de Deus? Como desfrutamos dos sonhos de Deus? Quando nós falamos, queridos, em viver os sonhos de Deus, vivendo os sonhos de Deus, nada mais é do que uma expressão que nós usamos para ilustrar a vontade de Deus em nossas vidas. Viver os sonhos de Deus é viver a vontade de Deus para as nossas vidas. É viver aquilo que Deus quer que eu viva nessa terra. É viver aquilo que o Senhor planejou para mim nesta terra. Desta forma, vivendo os sonhos de Deus tem um significado único na vida de um cristão, de uma pessoa que crê nas Escrituras, que crê em Jesus. Queridos, nós reconhecemos, quando nós estamos vivendo os sonhos de Deus, em primeiro lugar, que Deus tem um plano para a minha vida nessa terra. Que Deus tem um plano para mim aqui. Mas pastor, onde está na Bíblia escrito sobre esses planos? Onde está na Bíblia escrito sobre esses sonhos? Existem tantos textos, só quero ler um que está em Jeremias 29, versículo 11. Na NVI, esse texto nos deixa claro o que é viver os sonhos de Deus, o que é você reconhecer em primeiro lugar que Deus tem um plano para a sua vida. Diz assim, Jeremias 29, 11, porque sou eu
que conheço os planos, os sonhos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos, sonhos de fazê-los prosperar, não de lhe causar dano, planos, sonhos de dar a vocês esperança e um futuro. Aqui está, queridos, nas Escrituras, o que Deus nos ensina sobre os planos dele e os sonhos dele para mim. Como são? Os planos que o Senhor tem para nós são planos maiores, são planos de nos fazer prosperar. Ele não nos causa dano, Ele não é egoísta. São planos para eu e você, queridos, que vai nos dar esperança e futuro, e nós vamos deixar um legado disso para trás, porque vai ter peso de eternidade. Para fins ilustrativos, dentro desse contexto, nós chamaríamos esses planos de Deus como os sonhos que Ele tem para nós. Os sonhos que Ele projetou, que Ele projeta para nós. Acredito que essa altura fica um pouco mais fácil da gente já começar a discernir quais são os sonhos que eu devo colocar no meu livro dos sonhos para 2024. Por quê? Porque na verdade, queridos, nós não podemos esquecer que Deus tem o controle sobre todas as áreas das nossas vidas. É Deus que cuida do eu, é Deus que cuida da minha vida espiritual, da minha família, do meu secular, do meu ministério. É Deus que cuida de tudo isso. Se nós entendemos que Deus cuida, fica mais fácil a gente entender quais são os sonhos que Ele tem para nós. Ele sabe o que nós precisamos. E além disso, Ele quer contar conosco para atuarmos neste mundo, salvando vidas, levando vidas a terem seus corações transformados. Esse é um dos sonhos de Deus para nós. Que nós permaneçamos nessa terra fiéis, testemunhando o que Ele faz nas nossas vidas. E desta forma, então, viver os sonhos de Deus significa nada mais, nada menos do que estar no centro da vontade de Deus. Como é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Viver os sonhos de Deus, queridos. Quando eu digo vivendo os sonhos de Deus, eu poderia estar dizendo aqui, estando no centro da vontade de Deus, permanecendo no centro da vontade de Deus, desfrutando do centro da vontade de Deus. Isso, queridos, é a mesma coisa, eu poderia dizer, é quando nós decidimos não viver mais para nós mesmos, mas viver para Ele, viver pela fé. Eu já contei isso aqui várias vezes. Toda a virada de ano, eu renovo uma aliança com o Deus que eu sirvo. Toda virada de ano, eu sempre renovo uma aliança que eu fiz com Ele, desde quando eu me converti, e principalmente quando eu deixei a minha vida profissional, minha vida executiva, o trabalho que eu fazia, eu fiz uma aliança, reforcei minha aliança. Senhor, eu deixo de viver os meus sonhos para viver os teus. Toda virada de ano, uma das coisas que eu coloco no meu livro dos sonhos é isso: Senhor, eu não quero viver 2024 os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos. É claro que para a gente fazer isso e dizer isso, nós temos que estar preparados com as consequências dessa aliança e da oração que você fez. Porque a qualquer momento, Deus pode lhe pedir tudo. E a pergunta é: estou pronto para entregar tudo? Como eu já não tenho nada, e já entreguei tudo que eu tinha, e tudo que eu tenho pertence a Ele, eu tenho essa coragem de todo ano dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu, eu deixo de viver os meus para viver os teus sonhos. Eu entreguei tudo, vocês conhecem. Alguns anos atrás aqui, o Senhor pediu o carro que eu tinha e eu entreguei. Eu não tenho carro até hoje. Eu entreguei o meu carro, Senhor. Fui entregando tudo que Deus me pediu. O meu trabalho eu entreguei. Deus pediu o trabalho da minha esposa entregou. Quando nós decidimos viver os sonhos de Deus e não os nossos, viver os sonhos de Deus, queridos, é nada mais do que a gente esperar de uma forma desejosa, viver a plenitude da vontade do Senhor em nossas vidas. Eu tenho esse anseio.
Como eu desejo viver em 2024 os sonhos, a plenitude de Deus para mim. E eu só sou pleno, queridos, nessa terra, quando eu tenho certeza que a minha vida está nas mãos de Deus e eu estou vivendo os sonhos dele e não os meus. Porque muitas vezes nós estamos vivendo os nossos sonhos e somos tristes. Estamos vivendo os nossos sonhos e estamos frustrados. Estamos vivendo aquilo que eu acho que eu deveria viver e as coisas não estão felizes, está tudo bagunçado, as coisas não dão certo. Por quê? Porque eu não estou vivendo a plenitude que Deus tem para mim, justamente porque eu não estou vivendo 100% do sonho que Ele quer que eu viva nesta terra. Mas quando nós, queridos, colocamos à disposição de tudo que temos e somos para o reino de Deus, para Deus, nós temos então um desejo único em nossa existência. Qual é? Glorificá-la. Glorificar o Senhor. Tudo que eu tenho é para glorificar o Senhor. Nossos sonhos e planos, eles estão debaixo do senhorio, da soberania de Deus. E então, queridos, para a gente descortinar esses versículos que nós lemos bem rapidamente aqui, como viver os sonhos de Deus? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: e agora? Pergunte aí, diga: e agora? Como vivo os sonhos de Deus? Como eu vivo os sonhos de Deus? Eu separei aqui, queridos, para nós falarmos sobre eles, 3 pontinhos rápidos. Como viver os sonhos de Deus? Primeiro, aqui vai ficar claro para você colocar no seu livro dos sonhos. Primeiro ponto: alinhe os seus sonhos com as promessas de Deus. Esse é o primeiro ponto para uma pessoa colocar os seus sonhos claros diante de Deus. Alinhe os seus sonhos com as promessas de Deus. Caleb, ele sonhava à luz de uma promessa. Ele tinha recebido uma promessa do seu pastor, de Moisés, dizendo: Caleb, você foi fiel, eu vou te entregar essa terra, é uma promessa. E sob a promessa, ele alinhou o sonho dele. Ele recebeu uma promessa e ele alinhou o sonho dele com a promessa. Queridos, se você quer um sonho realizado na sua vida, primeira coisa, alinhe o seu sonho com a promessa de Deus. Se Deus não te prometeu, esquece esse sonho. Não é do Senhor. Alinhe os seus sonhos com as promessas de Deus. Olha o versículo 7 e 9 do texto que nós lemos. Diz assim: eu tinha 45 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz para espiar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Por isso, versículo 9, naquele dia Moisés me jurou. Moisés fez uma promessa. Está escrito: certamente a terra que você pisou será sua, por herança perpétua para você, para seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Promessa. É uma promessa. Que Caleb fez durante 45 anos? Alinhou o seu sonho com a promessa de Deus. Eu vou possuir essa terra. Eu vou entrar nessa terra. Meus descendentes vão herdar essa terra e vão desfrutar desta terra. Por que ele teve o sonho concretizado? Porque o sonho dele estava alinhado com uma promessa. Assim como Caleb, queridos, a voz do Senhor para nós nesta manhã, para esta noite, para amanhã, para este final de ano, a voz de Deus para nós durante esses próximos dias até terminar esse ano, a voz do Senhor para eu preparar o meu livro dos sonhos, é a mesma que foi para Caleb. Alinhe os seus sonhos com a palavra de Deus. Como assim, pastor? Queridos, vamos citar algumas coisas aqui. Ser cheio do Espírito Santo, isso é uma promessa de Deus?
Ser cheio do Espírito Santo, será que isso é um sonho de Deus para você? Ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito de Deus, onde você estiver, você testemunha o que o Senhor quer que você testemunhe. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que tem uma promessa? A gente chega lá no livro de... tem centenas. Efésios 5,18 diz assim que: e não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Espera aí. Se isso é uma promessa de Deus, eu preciso alinhar os meus sonhos com essa promessa. Então eu vou colocar o meu sonho baseado em ser cheio do Espírito Santo. Pastor, ser frutífero, ganhador de vidas, multiplicar, é sonho de Deus? Será que isso é um sonho de Deus para a minha vida? Que eu e você, queridos, possamos frutificar, gerar fruto, gerar ovelhas, gerar outras pessoas. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A gente vai lá para o livro de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vocês vão e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Então qual é um sonho que eu vou colocar no meu livro do sonho, na minha vida ministerial? Espera aí, eu preciso ser frutífero. Eu tenho que colocar uma imagem aqui ganhando vidas, minha célula crescendo, minha célula rompendo, minha célula multiplicando, porque está escrito, é um sonho de Deus, é uma promessa, então eu vou sonhar segundo o que está nas Escrituras. Ter um ministério abençoado, uma célula abençoada, isso será que é propósito de Deus? Será que Deus sonha que eu e você tenhamos um ministério abençoado? O que a palavra de Deus diz sobre isso? A gente vai lá para o livro de Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3, diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e assim sucessivamente. Quer dizer que Deus tem uma promessa para mim, para que o meu ministério seja grande? Tem, então eu vou sonhar segundo a promessa de Deus. Pastor, será que realizações, propósito de vida profissional, tem sonho de Deus nas Escrituras que fala que eu devo ser bem-sucedidos nesta terra? Pastor, será que tem realizações e propósitos na vida profissional? Será que isso é a vontade de Deus? Será que o Senhor quer que eu sonhe, que eu escreva no meu livro dos sonhos, lá no último prioridade, que é o meu secular? Será que o Senhor quer que eu seja realizado profissionalmente? Será que o Senhor quer que eu seja abençoado profissionalmente? O que a palavra de Deus diz sobre isso, queridos? Agora não são centenas, são milhares de promessas sobre isso. Deuteronômio 15:10 diz assim: então o Senhor teu Deus te abençoará em todo o seu trabalho, em tudo o que colocares as tuas mãos. Se você vai um pouquinho mais, Salmo 128:2 diz assim: você comerá o fruto do seu trabalho, bênçãos e prosperidade serão suas. Espera aí, então é promessa de Deus para que eu tenha realizações profissionais, crescimentos profissionais? Tem respaldo nisso? Tem. Então eu vou sonhar, porque é uma promessa, eu vou colocar, porque Deus vai me abençoar. Pastor, ser saudável fisicamente, fazer academia, cuidar do meu físico, cuidar das minhas emoções, cuidar da minha mente, será que isso está escrito na palavra? Será que o Senhor sonha que eu seja uma pessoa fisicamente curada, fisicamente saudável, emocionalmente saudável? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que eu posso colocar no meu livro dos sonhos um monte de gente ali fazendo exercício para que aquilo me inspire, para que eu possa fazer exercício? Será que eu posso colocar no meu livro dos sonhos gente correndo, fazendo... João 1:2, terceira de João 1:2 diz assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma, sua mente, suas emoções. Só nesse texto diz que eu fisicamente e emocionalmente tenho uma promessa da parte de Deus.
Então eu posso escrever, eu posso colocar livro dos sonhos ali em cima de uma bola, fazendo pilates, levantando minhas pernas, tirando a corrente sanguínea que está já não sei na onde. Posso, pastor? Está escrito na Bíblia. Eu posso. Eu posso. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem assim como a tua alma. Provérbios 3, versículos 7 e 8 diz assim: não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, e isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos seus ossos. São centenas de promessas para cuidar do meu físico. Pastor, será que tem algum versículo na Bíblia que eu tenho que comer corretamente? Que eu não posso comer besteira, comer coisas que estão me matando, consumindo, bebendo Coca-Cola e tantas outras coisas que estão tirando a minha alegria, a minha paz e a minha saúde? Tem versículo na Bíblia que fala sobre isso, pastor? Quem vai me desafiar? Tem ou não tem? Ter qualidade de vida, queridos. Será que a Bíblia nos ensina que nós precisamos ter qualidade de vida? Que eu preciso dormir mais cedo, acordar mais cedo, ter uma qualidade de sono tranquila? Que eu preciso ter uma reeducação alimentar, ter uma qualidade de vida em todos os aspectos? Será, queridos, que isso é sonho de Deus para vocês, para nós? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Nós vamos lá para o livro de Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27, diz assim: portanto, eu vos digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Quem observa as aves, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Vida, qualidade de vida. João 10,10 diz assim: o inimigo, o diabo, vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com qualidade, abundante, excelente. São textos, queridos, além desses, há tantos outros exemplos e sonhos respaldados nas Escrituras que eu posso colocar no meu livro dos sonhos. Alinhe, diga a pessoa ao seu lado, alinhe os seus sonhos com as promessas de Deus. É isso. Eu preciso alinhar os meus sonhos com as promessas de Deus. Como eu faço isso? Se é uma promessa, eu vou visualizar essa promessa. Caleb ficou 45 anos. Meu pastor me prometeu. Meu pastor me prometeu. Eu estou visualizando, aquela terra vai ser minha, aquela terra vai ser minha. E a segunda coisa, além de visualizar, ele ficou confessando: eu vou possuir aquela terra, eu vou possuir aquela terra, eu vou possuir aquela terra. Terceira coisa que ele ficou depois da promessa, perseverou. Não vou desistir. Aqui está o segredo, queridos. Promessa, visualização, confissão e perseverança. São os 4 pilares para você ver os seus sonhos realizados na sua vida. Se você tem uma promessa e alinha os teus sonhos com essa promessa, aí você só vai ter que visualizar, confessar e esperar a promessa se cumprir na sua vida. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Aliás, pergunte isso para alguém que está ao seu lado. Se essa pessoa, alguém já teve um sonho pessoal realizado e esse sonho não teve nenhum benefício para você. Alguém já passou por isso? Você já teve um sonho e esse sonho foi realizado e você depois percebeu que esse sonho não te trouxe alegria? É impossível aqui em nosso meio alguém que não passou por isso. Eu sonhei uma coisa, o sonho realizou, mas depois esse sonho não me trouxe alegria. Por que será?
Segundo ponto, como viver os sonhos de Deus. Versículo 8 e 10 nos ensina o segundo ponto. O primeiro é alinhar os meus sonhos com as promessas. O segundo é: persevere e espere o tempo de Deus. Persevere e espere o tempo de Deus. Aqui está, queridos, como nós vivemos os sonhos de Deus: perseverando e esperando. Muitos sonhos não acontecem porque nós desistimos no meio do caminho. Olha o que diz o versículo 8: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Olha o versículo 10: pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Persevere e espere. O Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou com 85 anos de idade. Olha o que diz aqui: por isso aqui estou. Por isso aqui estou hoje. Por isso o quê? Por isso o quê? O que ele estava falando? Eu estou aqui por causa de uma promessa. Por isso aqui estou. Eu não estou esperando coisas, eu estou esperando uma promessa. Por isso aqui estou. Ele perseverou, queridos. Este homem, o segundo ponto para você viver os sonhos de Deus é perseverar e esperar o tempo de Deus. Pastor, já faz 45 minutos que eu sonhei e o sonho ainda não se realizou. Pode um negócio desse, pastor? Já faz 45 minutos, pastora Gisele, que Deus me prometeu e o negócio ainda não aconteceu. Não é possível. Já faz 45 dias que o Senhor me prometeu um negócio. Gente, não aconteceu ainda. Como pode um negócio desse? Você imagina esse homem, 45 anos, perseverando, manteve-me vivo, estou sonhando, Deus falou, é promessa. Coloquei no meu livro do sonho 2023, não aconteceu. Vamos pular para 2024? Se não aconteceu ano passado, de repente vai acontecer em 2024. Se está alinhado com o sonho de Deus, com a promessa dele, não aconteceu, não é porque não é de Deus, porque eu já alinhei com a promessa, é porque agora tem um tempo para cumprir. Então eu só tenho que perseverar. Só perseverar. Caleb, queridos, perseverou contra as dificuldades, e o tempo de espera para a realização do seu sonho não foi 45 minutos, nem 45 dias, foram 45 anos. Nós também precisamos, queridos, discernir e perseverar contra os opressores dos nossos sonhos. Muitas vezes esses opressores são circunstâncias, e eu vou mais além, muitas vezes esses opressores são pessoas que não querem ver os seus sonhos realizados, mas nós precisamos sobreviver, perseverar esses momentos de extrema dificuldade com perseverança e fé nas realizações dos nossos sonhos, esperando no Senhor o cumprimento dos nossos sonhos, porque se estão alinhados com a palavra, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Quem aqui, outra pergunta, já teve sonhos não realizados por falta de paciência e perseverança? O sonho não se cumpriu, por quê? Porque eu não soube esperar. Terceiro ponto para a gente ir para casa, queridos.
na verdade orarmos. Terceiro ponto está no versículo 11 e 12 desse texto. Esteja disposto a lutar pelos seus sonhos. Como eu vivo, pastor, os sonhos de Deus para mim? Como viver os sonhos de Deus? Esteja disposto a lutar pelos sonhos. Olha o que diz o versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dai-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. E se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Se Deus prometeu aquela terra, e lá tem gigante, tem tudo contrário para que o meu sonho não se cumpra, pois eu vou lutar contra esses gigantes. Eu estou disposto a pagar o preço para que os meus sonhos sejam realizados. Estar disposto e lutar pelos sonhos é o terceiro ponto para a gente viver os sonhos de Deus, queridos. Caleb, ele estava disposto a lutar pelos seus sonhos. O fato de termos uma promessa não significa que nós não temos que lutar pelos nossos sonhos. Deus, queridos, Ele nos dá uma promessa. E eu alinho essa promessa, sonho com essas promessas. Se eu persevero, espero o tempo do Senhor. Eu preciso continuar lutando por esses sonhos. Por quê, pastor? Porque Deus me prometeu. E aí a pessoa faz assim: Deus me prometeu. 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 A pergunta é: estamos dispostos a lutar pela promessa? Estamos dispostos a lutar pelo que Ele nos prometeu? Deus nos dá promessa e muitas não se cumprem porque nós cruzamos os nossos braços e ficamos lá. Cadê? Cadê? Cadê a promessa? Cadê a promessa? Escute isso, queridos. A concretização dos nossos sonhos, eu vou repetir, a concretização dos nossos sonhos depende da nossa caminhada em direção a eles. Isso exige uma coisa que nem todos gostam: sair da zona de conforto. Às vezes nós vamos ter que levantar 4 da madrugada para fazer pão. Às vezes a gente tem que levantar 4 da madrugada para pegar o busão. Às vezes a gente tem que pegar 4 da madrugada para pegar o busão para ir para a escola. Mas Deus me prometeu, não é, Esther? Estelinha, 4 da madrugada tem que entrar no busão. A concretização dos nossos sonhos depende se nós estamos caminhando, indo em rumo a eles. E isso, queridos, demanda esse terceiro ponto. Eu preciso estar disposto a lutar pelos meus sonhos. Coloque-se de pé, por favor. Meus irmãos e irmãs, preciosos do Senhor,
Como eu disse no início, estamos terminando este ano. Quando nós falamos de estar dispostos a lutar pelos nossos sonhos, esse terceiro ponto, por quê, queridos? Simplesmente porque Deus faz a sua parte e nós temos que fazer a nossa. Deus prometeu para Caleb, mas ele teve que fazer a sua parte. Quando nós olhamos para esse contexto, dos 12, queridos, somente 2 acreditaram que era possível o sonho de conquistar uma terra. Dos 12, só 2. Faz a porcentagem, traz para os nossos dias. É muito baixa as pessoas que conseguem acreditar nos sonhos, nas promessas de Deus. O restante encontrou dificuldade. O restante levou o povo a acreditar o contrário, que não era possível, que era perigoso, que eles iam morrer naquele lugar. Porém, esses 2 homens, Josué e Caleb, eles reagiram de uma forma diferente. Eles começaram a viver aqueles sonhos de Deus, os sonhos que Deus tinha reservado para eles, porque eles acreditaram que além de conquistar aquela terra, claro que não seria fácil, mas eles estavam dispostos a lutar pelos seus sonhos. Eu gostaria que neste momento, nós vamos ter um momento de oração. Eu gostaria que você, diante do Senhor, usasse este momento para perguntar: Senhor, os meus sonhos estão alinhados com os teus, com as tuas promessas? Os sonhos que eu vou colocar no próximo ano diante do Senhor estão alinhados com as promessas? Senhor, além disso, será que os sonhos para o próximo ano que eu vou colocar diante do Senhor, eu vou saber esperar o tempo de Deus para eles se cumprirem? Senhor, será que de fato os sonhos para o próximo ano eu vou estar disposto a lutar por eles? Feche os seus olhos. Querido Espírito Santo, é necessário, Senhor, que se tenha certeza que conquistar, que realizar sonhos nem sempre será fácil. É claro que dificuldades se levantam no caminhar, mas tudo depende de como nós vamos olhar para cada uma dessas dificuldades. E nesta manhã, Senhor, como igreja, hoje é um dia muito importante em que nós separamos um dia específico para semearmos uma semente diante do Senhor e respaldando aqueles sonhos que nós temos colocados diante do Senhor. Querido Senhor, tudo depende de como nós olhamos para as circunstâncias em que nós vivemos e vamos viver, mas quando o sonho é de Deus, o sonho não morre. Os sonhos associados com as promessas, aos propósitos e a aliança com Deus, esses sonhos eles vão se cumprir. E nós oramos nesta manhã, Espírito Santo, para que isso aconteça como um todo nesta manhã, como igreja. Dai-nos, Senhor, essa sensibilidade de alinhar os nossos sonhos com as promessas do Senhor, de alinhar os nossos sonhos com aquilo que está escrito nas Escrituras. Dai-nos, Senhor, a sensibilidade de que os nossos sonhos, mesmo que eles demorem, nós sejamos perseverantes. O tempo, Senhor, não é para nos destruir, mas é para nos fortalecer, dia após dia. Dai-nos a disposição de Caleb, que com 85 anos, 45 anos depois que havia recebido a promessa, ele ainda estava crendo nas promessas e lutando. 45 anos diz que ele saía das guerras com a mesma disposição, a força dentro dele era a mesma. Senhor, ele não perdeu aquela garra de continuar lutando pelos sonhos. Que isso, Senhor, se manifeste nas nossas vidas como igreja nesta manhã. Caleb, Senhor, com as promessas
promessas nas mãos, com a vida dele debaixo dos propósitos do Senhor, sustentado pelas alianças que ele tinha com seu Deus. Ele contou com essa provisão, ele ficou vivo, ele ficou vigoroso para realizar o seu sonho, e ele viu o sonho dele se cumprir, Senhor. Eu creio que nós, Pai, assim como Caleb, temos um espírito dele, um espírito diferente, um espírito, Senhor, de um homem, de uma mulher sonhadora, e eu creio que conosco não será diferente. Assim como aconteceu com Caleb, acontecerá com aqueles que também estão dispostos a alinhar os seus sonhos com as promessas de Deus. Assim acontecerá com aqueles, meu Deus, que não vão desistir, que vão perseverar independente do tempo. Assim vai acontecer com aqueles, meu Deus, que estarão sim, sempre, Senhor, lutando pelos seus sonhos. Sejam aqui jovens, sejam adolescentes, sejam crianças, sejam homens, mulheres, todos, meu Deus, nós declaramos que o espírito de Caleb venha sobre as nossas vidas nesta manhã, e nós sejamos totalmente ministrados por esse vigor, por essa força, por esse alinhamento com os sonhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Podem se sentar. Diga à pessoa que está ao seu lado: na próxima semana continua.